Todos sussurravam que Arthur Taylor era um monstro que destruía carreiras por esporte. Servidores veteranos aterrorizados recusavam a mesa 4, sacrificando Riley, a garçonete mais nova, para o matadouro. A equipe esperava uma execução pública naquela noite. Em vez disso, eles testemunharam uma partida de xadrez psicológica de alto risco, expondo um segredo de partir o coração. Riley não apenas sobreviveu. Ela estraçalhou a hierarquia de elite da cidade com um único ato desafiador de integridade. Você acha que sabe como esta história de azarão termina? Você não sabe. Esta é a verdadeira história de como uma garçonete corajosa colocou um bilionário impiedoso de joelhos com nada mais do que uma xícara de café. A chuva em Seattle não lava as coisas, apenas deixa a sujeira mais escorregadia. Foi assim que Riley se sentiu olhando pela janela dos fundos de Liel, o restaurante francês mais pretensioso do Noroeste Pacífico. Ela se sentia escorregadia, gordurosa e completamente deslocada. Riley Jenkins tinha 23 anos com um diploma em História da Arte que atualmente servia como um porta-copos muito caro para sua dívida estudantil crescente. Ela havia se mudado para cá de Boise 3 semanas atrás, perseguindo uma vaga promessa de um estágio em galeria que havia evaporado no momento em que seu ônibus parou no depósito. Agora, ela usava um avental branco engomado que cheirava levemente a água sanitária e medo, parada no precipício de um serviço de jantar de terça-feira à noite que a equipe veterana se referia simplesmente como o Gauntlet. A cozinha era uma cacofonia de aço inoxidável e palavrões. Chef Jean-Luc, um homem cuja pressão arterial parecia operar em um plano fisiológico diferente do resto da espécie humana, estava gritando sobre trufas. Riley, pare de olhar para a chuva. A chuva não paga seu aluguel. Riley pulou, quase derrubando uma bandeja de talheres polidos. Desculpe, chefe. Apenas verificando as mesas. Verifique sua cabeça. Jean-Luc latiu, virando-se para uma panela de caldo de vitela em redução. Ela saiu correndo para o salão. Liel era lindo de uma maneira fria e intimidante. Tudo era veludo, mogno e folha de ouro. Era o tipo de lugar onde uma garrafa de água custava mais do que seu salário por hora. A formação da equipe era às 16h30 em ponto. O gerente de andar, um homem astuto chamado Richard Cole, que usava ternos ligeiramente muito brilhantes, andava de um lado para o outro na frente do serviço. Ele parecia nervoso. Estava suando apesar do ar-condicionado agressivo. Tudo bem, escutem, Richard disse, sua voz tensa. Temos a casa cheia esta noite. O prefeito está chegando às 7h com uma festa de 6. Tratem-os bem. Mas, ele fez uma pausa, limpando o lábio superior. Mais importante, o Sr. Taylor está agendado para as 18h. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Riley olhou em volta. Os outros garçons, veteranos endurecidos que podiam carregar 5 pratos em um braço e abrir um Cabernet Vintage sem quebrar o contato visual, pareciam aterrorizados. Beatrice, uma garçonete que estava em Lissier desde a administração Clinton, realmente se persignou. Arthur Taylor? Um garçom chamado Mike sussurrou. Eu pensei que ele estava em Genebra. Ele está de volta, Richard disse sombriamente, e ele pediu a mesa 4 especificamente. Riley levantou a mão hesitantemente. Quem é Arthur Taylor? O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatrice virou-se para ela, o rosto pálido. Ele não é um quem, querida. Ele é um o quê? Arthur Taylor, Richard explicou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele é o CEO da Taylor Hale Dynamics. Ele possui metade dos imóveis nesta cidade e detém a dívida da outra metade. Ele vem aqui talvez 2 vezes por ano. E toda vez que ele vem, Richard se calou. Da última vez, Mike interveio. Ele fez Chloe chorar porque a sombra dela caiu sobre a sopa dele. Ele a demitiu antes da sobremesa. 2 anos atrás, Beatrice acrescentou.
Ele comprou o prédio do outro lado da rua apenas para despejar um barista que errou o pedido dele. Ele é um homem miserável, vingativo e sem alma que come felicidade no café da manhã. Ok, Riley disse, tentando soar corajosa, mas sentindo seu estômago se contorcer. Então, ele é um cliente difícil. Nós apenas o matamos com gentileza, certo? Beatrice soltou uma risada seca e sem humor. Você não mata Arthur Taylor com gentileza, Riley. Você apenas tenta sobreviver a ele. Richard bateu palmas, o som surpreendentemente alto. Certo. A questão é que nenhum de vocês quer atendê-lo. A equipe recuou em uníssono, deixando Richard sozinho. Era quase cômico, como uma rotina de nado sincronizado de covardia. Não posso fazer isso, Richard, Mike disse, balançando a cabeça. Já estou por um fio. Se ele reclamar, estou acabado. Eu tenho uma hipoteca, Beatrice disse categoricamente. Não estou arriscando. Os olhos de Richard varreram a sala, desesperados. Eles pousaram em Riley. Riley sentiu o sangue sumir do rosto. Eu, Richard? Não, estou aqui há 3 semanas. Eu nem sei a lista de vinhos de cor ainda. É perfeito, Richard disse, um brilho maníaco em seus olhos. Você é nova. Ele não te conhece. Você não tem história com ele. Apenas mantenha a água dele cheia. Não fale a menos que seja falada. E, pelo amor de Deus, não faça contato visual por mais de 2 segundos. Richard, esta é uma má ideia, Beatrice alertou. Ela é um cordeiro. Ela é a única que resta. Richard sibilou. Ele se aproximou de Riley e colocou uma mão pegajosa em seu ombro. Riley, me escute. Se você passar por este serviço sem que ele exija falar comigo, eu te darei a sessão de sexta-feira à noite por um mês. Isso são $2.000 em gorjetas. Fácil. 2, isso era aluguel. Isso eram empréstimos estudantis. Isso era comida que não era miojo. Riley engoliu em seco. Ela olhou para os rostos aterrorizados de seus colegas. Ela olhou para a mesa 4 vazia. Tema. Uma cabine isolada no canto com a melhor vista da Space Needle. Ok, ela sussurrou. Eu farei. O relógio bateu 18. A chuva batia contra o vidro. As pesadas portas de carvalho se abriram. O balcão do anfitrião silenciou. Arthur Taylor não andou. Ele deslizou, impulsionado pela pura força de sua própria importância. Ele era mais velho do que Riley esperava, talvez no final dos seus 60 anos, com cabelos prateados penteados para trás impecavelmente. Ele usava um terno cinza-carvão que provavelmente custava mais do que a casa dos pais de Riley, mas foram seus olhos que a congelaram. Eles eram cinzentos, planos e completamente desprovidos de calor. Ele parecia um tubarão que havia aprendido a andar em terra. Ele estava flanqueado por 2 homens mais jovens de terno, assistentes ou talvez guarda-costas, que se afastaram enquanto ele se aproximava da sala de jantar, deixando-o entrar sozinho. Ele não esperou para ser sentado. Ele foi direto para a mesa 4, sentou-se e colocou um pesado caderno encadernado em couro sobre a mesa. Richard empurrou Riley para a frente. Vá servir água agora. Riley pegou a jarra de cristal. Suas mãos tremiam tanto que o gelo tilintava contra o vidro, soando como sinos de vento em um furacão. Ela respirou fundo, forçou um sorriso no rosto e caminhou em direção à cabine do canto. Não olhe para os olhos. Não olhe para os olhos. Ela chegou à mesa. Taylor estava olhando pela janela. Ele não reconheceu a presença dela. Boa noite, senhor, Riley disse, sua voz surpreendentemente firme. Bem-vindo ao Luciel. Taylor não se moveu. Ele não piscou. O silêncio se estendeu agonizante e denso. Riley começou a servir a água. Ela se concentrou no fluxo, aterrorizada de espirrar uma única gota na toalha de mesa branca imaculada. Pare, Taylor disse. Sua voz era como cascalho moendo, baixa, áspera e autoritária. Riley congelou. A jarra no ar. Senhor!
Taylor lentamente virou a cabeça. Ele olhou para o copo de água. Então ele olhou para o crachá dela. Então, finalmente, ele olhou para o rosto dela. Eu não pedi gelo, ele disse. Riley olhou para o copo. Havia 3 cubos de gelo flutuando nele. Eu peço desculpas, senhor. O serviço padrão é... Eu não me importo com o serviço padrão. Taylor interrompeu, sua voz não aumentando em volume, mas aumentando em intensidade. Eu me importo com o meu serviço. Eu venho aqui há 20 anos. Todos sabem que eu não tomo gelo. Eles não te informaram, ou você é simplesmente incompetente. Riley sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Pelo canto do olho, ela viu Richard se escondendo atrás de um pilar, enterrando o rosto nas mãos. Eu sou nova, Sr. Taylor, Riley disse, lutando contra o desejo de correr. Eu não fui informada. Eu vou substituir isso imediatamente. Não, Taylor disse. Ele estendeu a mão e pegou o copo. Ele o segurou contra a luz, inspecionando-o como um diamante. Você não vai substituir, ele disse suavemente. Você vai pescá-lo. Riley piscou. Com licença. Você cometeu o erro, Taylor disse, colocando o copo de volta com um estalo seco. Conserte. Use uma colher. Use seus dedos. Não me importo, mas remova o gelo agora. O restaurante havia ficado em silêncio. As mesas próximas pararam de comer. Todos estavam observando. Era um jogo de poder, puro e simples. Ele queria humilhá-la. Ele queria ver se ela quebraria. Riley olhou para a colher na mesa. Era de prata, pesada. Ela olhou para Taylor. Ele estava sorrindo, uma pequena e cruel dobra nos lábios. Ela poderia ir embora. Ela poderia jogar a água no rosto dele e pedir demissão. Ela poderia voltar para Boise. Mas então ela se lembrou do aluguel. Ela se lembrou do estágio na galeria que não deu certo. Ela se lembrou de que não tinha para onde ir. Riley respirou fundo. Ela estendeu a mão para a colher. Na verdade, Riley disse, puxando a mão para trás. As sobrancelhas de Taylor se ergueram. Na verdade, Riley repetiu, sua voz ganhando uma força estranha e repentina. Não posso fazer isso, senhor. Taylor recostou-se, cruzando os braços. E por que isso? Está abaixo de você? Não, Riley disse. É anti-higiênico. Se eu colocar uma colher ali que esteve na mesa, ou, Deus me livre, meus dedos, estou contaminando sua bebida. Liel tem padrões de saúde, Sr. Taylor, e eu o respeito demais para lhe servir água contaminada. Ela pegou o copo antes que ele pudesse reagir. Eu lhe trarei um novo sem gelo, em temperatura ambiente ou gelado. Taylor a encarou. Por 5 segundos, o ar no restaurante estava tão rarefeito que parecia impossível respirar. Richard parecia que ia ter um derrame. Então Arthur Taylor fez algo que ninguém esperava. Ele exalou pelo nariz, um bufo curto e agudo. Gelado, ele disse. Da garrafa. Não abra até estar na mesa. Claro, Riley disse. Ela virou-se e saiu, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela chegou à estação de serviço antes que seus joelhos cedessem. Ela agarrou o balcão para se firmar. Beatrice estava lá, enchendo uma cesta de pão. Ela olhou para Riley com olhos arregalados e aterrorizados. Você respondeu a ele. Beatrice sussurrou. Você realmente respondeu a ele. Eu não respondi, Riley disse, sua voz tremendo. Eu citei o código de saúde. Ele vai te esfolar viva, Beatrice disse, balançando a cabeça. Isso não foi uma vitória, querida. Esse foi apenas o primeiro movimento. Você acabou de se tornar um alvo. Riley pegou uma garrafa de pelgro do refrigerador. Suas mãos estavam frias. Bem, Riley disse, forçando-se a ficar ereta. Se eu vou cair, vou levar os $2.000 comigo. Ela marchou de volta para o salão, mas ao se aproximar da mesa 4, ela notou algo. Taylor não estava mais olhando pela janela. Ele havia aberto seu caderno de couro e na mesa ao lado de seu garfo, ele havia colocado um pequeno e estranho objeto. Era um cronômetro,
um cronômetro de cozinha mecânico antiquado, e estava ticando. Riley colocou a garrafa gelada de Pelgro na mesa. Ela não a abriu imediatamente. Em vez disso, ela encarou o cronômetro mecânico sentado ao lado da mão esquerda de Arthur Taylor. Era um dispositivo de aço escovado ticando com uma precisão rítmica e enlouquecedora. Tic, tic, tic. Taylor a observou, observando o cronômetro. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente deu um toque no mostrador de seu Rolex. Há um limite de tempo, Sr. Taylor? Riley perguntou, mantendo a voz firme, embora suas palmas estivessem suando. Eu valorizo a eficiência, Taylor respondeu, sua voz desprovida de emoção. Você tem 3 minutos para apresentar a lista de vinhos, recomendar uma garrafa e servir o primeiro copo. Se o cronômetro tocar antes do vinho estar no copo, eu irei embora. E se eu for embora, eu farei um telefonema para o proprietário deste prédio. Ele estendeu a mão e girou o mostrador. Clique. O tic-tac ficou mais alto. Riley não perdeu 1 segundo. Ela não correu. Isso mostraria pânico, mas ela se moveu com uma urgência rápida e fluida. Ela sinalizou para Richard o livro do sommelier. Richard, parecendo que estava prestes a hiperventilar, enfiou o pesado fichário de couro em suas mãos. Ele gosta de Bordeaux. Richard sibilou em seu ouvido. Bordeaux caro. Apenas dê a ele o 82 Lower. São $3.000. Ele vai adorar o preço. Riley pegou o livro e voltou para a mesa. Ela havia passado as últimas 3 semanas memorizando este livro. Não apenas os preços, mas as notas, as histórias. Ela colocou o livro para baixo. O cronômetro estava em 2 minutos e 30 segundos. Sr. Taylor, ela começou. O gerente sugere o 82 Lower. Taylor zombou. Foi uma expressão feia que enrugou seu nariz. Claro que sim. Richard é um homem previsível que pensa que dinheiro é igual a gosto. Se eu quisesse beber uma hipoteca, eu iria para Wall Street. Ele olhou para ela, seus olhos cinzentos penetrantes. O que você sugere? Você tem 2 minutos. A mente de Riley acelerou. Ele odiava gelo. Ele odiava o padrão. Ele odiava previsibilidade. Ele era um homem que sentia que o mundo era incompetente e superficial. Ele não queria a coisa mais cara. Ele queria a coisa correta. Ela folheou os Bordeaux. Ela folheou os Borgonhas. Ela foi para o final do livro, para a seção que a maioria dos garçons ignorava porque a comissão era menor. O 2014 Chinon do Vale do Loire, Riley disse firmemente. O tic-tac pareceu diminuir. Taylor parou de olhar para o cronômetro e olhou para ela. Chinon, isso é um vinho camponês, Cabernet Franc. É distinto, sim, mas dificilmente refinado. É honesto, Riley contra-argumentou. Ela se lembrou de ter lido sobre o enólogo, um homem velho que se recusava a usar máquinas modernas, amassando uvas com os pés, mesmo aos 80 anos. Tem alta acidez, notas de grafite e amora. Não está tentando impressioná-lo com carvalho ou preço. É amargo, é complexo e não pede desculpas pelo que é. Ela sustentou o olhar dele. Acho que você apreciaria algo que não pede desculpas. O cronômetro marcou 1 minuto. Taylor a encarou. O silêncio se esticou tenso como uma pele de tambor. Riley podia ouvir Richard choramingando ao fundo. Traga, Taylor disse, mas... Riley girou. Ela praticamente correu para a adega. Ela passou pelas vitrines com controle de temperatura e foi para a prateleira empoeirada no fundo. Ela pegou a garrafa. 45 segundos ela retornou à mesa. Ela apresentou o rótulo. Ele assentiu uma vez. 30 segundos ela tirou o saca-rolhas do avental. Este era o momento da verdade. Se a rolha quebrasse, ela estava morta. Se ela a atrapalhasse, ela estava morta. Ela enfiou o parafuso, girou e puxou. Um estalo limpo. 20 segundos. Ela limpou a borda. Ela serviu um gole. Taylor girou o líquido vermelho escuro. Ele o cheirou. Ele tomou um gole. Riley prendeu a respiração.
O cronômetro estava em 10 segundos. 9, 8. Ele não falou. Ele apenas sentou ali, o vinho em sua língua. Sirva, ele disse. Riley encheu o copo dele assim que o cronômetro soltou um ding metálico agudo. Taylor estendeu a mão e silenciou o cronômetro. Ele tomou outro gole do vinho. Então ele olhou para a garrafa e então para Riley. Aceitável, ele murmurou. Tem gosto de pedras molhadas e raiva. Combina com o meu humor, Riley exalou, seus joelhos parecendo gelatina. Eu vou te dar um momento com o menu, senhor. Não, Taylor disse, abrindo o caderno novamente. Eu sei o que eu quero, e é aqui que você provavelmente vai falhar. Ele apontou um dedo manicurado para as portas da cozinha. Diga a Jean-Luc que eu quero o confit de pato, mas diga a ele que se ele usar uma redução de cereja pela qual ele tem estado obcecado ultimamente, eu vou devolvê-lo. Eu quero o seco, com a pele crocante o suficiente para estraçalhar. Carne desprendendo do osso e sem guarnição, sem salsa, sem flores comestíveis, sem bobagens. Apenas o pato. Entendido, Riley disse. E Taylor acrescentou, seus olhos se estreitando. Reinicie o cronômetro. 20 minutos. Se o pato não estiver aqui em 20 minutos, não se incomode em trazê-lo. Ele girou o mostrador novamente. O tic-tac recomeçou. A cozinha era uma zona de guerra. Quando Riley transmitiu o pedido, chefe Jean-Luc jogou uma toalha em uma panela de água fervente. Sem molho. Ele quer pato seco. Ele é um filisteu, um bárbaro. Jean-Luc gritou, seu rosto ficando de um tom de roxo que combinava com as cebolas que ele estava picando. Ele quer o que ele quer, chefe, Riley disse, verificando o relógio. E temos 18 minutos. Eu não consigo cozinhar um confite em 18 minutos. Leva tempo para ficar crocante. Então use a salamandra em fogo alto e vigie-o como um falcão. Riley disse, surpreendendo-se com sua própria assertividade. Por favor, chefe, ele está nos cronometrando. Jean-Luc resmungou, mas ele se moveu. A equipe da cozinha trabalhou freneticamente. Riley ficou no passe, observando o relógio. 15 minutos, 10 minutos. Aos 18 minutos, Jean-Luc empratou a coxa de pato. Parecia perfeita, marrom dourada, chiante, completamente nua na cerâmica branca. Serviço. Jean-Luc latiu. Riley pegou o prato. Ela verificou a borda em busca de impressões digitais. Limpo. Ela saiu para o salão. Ela colocou o pato na frente de Taylor com 90 segundos de sobra. Confit de pato. Sem molho, sem guarnição, Riley anunciou. Taylor olhou para o pato. Ele pegou seu garfo e faca. Ele bateu na pele. Fez um som oco e arranhado. Crocante, ele reconheceu. Ele cortou um pedaço. A carne se soltou do osso sem nenhuma resistência. Ele a colocou na boca. Ele mastigou lentamente. Riley esperou. Esta era a parte aterrorizante. O vinho era subjetivo. A comida era objetiva. Taylor parou de mastigar. Ele engoliu. Então ele colocou seu garfo com um ruído pesado. Repugnante, ele disse. Riley piscou. Senhor, está salgado. Taylor disse, empurrando o prato para longe. É intragável. Jean-Luc salgou demais a cura. Parece que estou comendo um bloco de sal. Riley olhou para o pato. Jean-Luc era um chefe com estrela Michelin. Ele não salgava demais as coisas. Sr. Taylor, Riley disse cautelosamente. Chefe Jean-Luc é muito preciso com seu tempero. Você está me chamando de mentirosa? Taylor estalou, sua voz carregada pela sala. Outros clientes olharam sussurrando. Não, senhor, estou apenas surpresa. Não se surpreenda. Seja útil. Taylor sibilou. Ele pegou o garfo, espetou o pedaço de pato que havia cortado e o estendeu para ela. Coma, ele ordenou. Riley recuou ligeiramente. Eu não posso fazer isso, senhor. É contra o protocolo comer do prato de um convidado. Eu não sou um convidado, Taylor disse, seus olhos selvagens. Eu sou o juiz,
Jure e carrasco da reputação deste restaurante. Se você confia tanto no chefe, prove. Coma o pato. Richard fazia gestos freneticamente de corta essa do corredor, sinalizando para Riley apenas pedir desculpas e levar o prato embora. Mas Riley olhou para o rosto de Taylor. Ele não estava apenas zangado. Ele estava testando a integridade dela. Ele queria ver se ela mentiria para apaziguá-lo ou se ela defenderia a verdade. Riley pegou um garfo limpo da bandeja de serviço. Ela cortou um pequeno pedaço do outro lado da coxa de pato. Ela o colocou na boca. O sabor explodiu. Era rico, úmido e gorduroso. Mas o sal estava perfeito. Não estava nem no limite. Estava temperado à perfeição. Ela engoliu. Bem, Taylor desafiou. Salgado, não é? Como água do mar. Riley olhou diretamente nos olhos. Este era o momento em que ela seria demitida. Ela sabia. Você nunca discorda do cliente. Não, senhor, Riley disse claramente. Não está salgado. Está perfeitamente temperado. Na verdade, é uma das melhores coisas que já provei. A sala ficou em silêncio. Richard deixou cair sua prancheta. Taylor a encarou, o rosto vermelho. Ele parecia pronto para virar a mesa. Você insolente. Eu posso levar de volta, Riley continuou, sua voz tremendo, mas firme. Posso pedir ao chefe para fazer-lhe um peito de frango simples, se seu paladar estiver sensível hoje. Mas não direi ao chefe que ele cometeu um erro quando não o fez. Isso seria uma mentira. E eu não acho que você pague por mentiras, Sr. Taylor. Taylor agarrou a beira da mesa. Seus nós dos dedos estavam brancos. Ele olhou para o pato. Ele olhou para Riley. Por um longo e agonizante, limpa a garganta, minuto, ele não se moveu. Então ele pegou o garfo novamente. Ele deu outra mordida no pato. Ele mastigou. Ele engoliu. Você está certa, ele disse baixinho. Ele deu outra mordida. Está perfeito. Ele não olhou para ela. Ele apenas continuou comendo. Reabasteça minha água. E não pareça tão presunçosa. Riley se afastou, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia machucar suas costelas. Ela havia vencido a rodada, mas a guerra não havia terminado. No momento em que o prato principal foi retirado, a tempestade lá fora havia se intensificado. Trovões sacudiam as grandes janelas de painel de Liel. O restaurante estava esvaziando, mas Taylor permaneceu. Riley se aproximou para limpar a mesa. Enquanto ela varria as migalhas de pão com uma ferramenta de prata, seus olhos caíram no caderno de couro. Estava aberto agora. Taylor havia se afastado para o banheiro, deixando limpa a garganta, seu santuário desprotegido pela primeira vez. Riley sabia que não deveria olhar, mas o caderno estava aberto em uma página que não estava cheia de números de negócios ou aquisições imobiliárias. Era um esboço. Era um desenho feito a carvão de uma mulher. Ela era jovem, rindo, sentada nesta mesma mesa, mesa 4. A vista da Space Needle estava esboçada ao fundo, mas a data na parte inferior do esboço era de 1984. Abaixo do desenho, em caligrafia trêmula, estavam as palavras: Aniversário de Catherine. A noite em que ela disse sim. Riley sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Este não era um jantar de negócios. Era uma vigília. Ela ouviu passos e rapidamente se endireitou. Taylor retornou. Ele parecia mais velho agora, a adrenalina do confronto tendo desaparecido, deixando para trás uma exaustão cinzenta e cansada. Ele sentou-se e, ao ajustar seu guardanapo, seu cotovelo derrubou a taça de vinho vazia. Ela tombou. Aconteceu em câmera lenta. A taça caiu, bateu na borda do prato de pão e se estilhaçou. Cacos de cristal voaram pela mesa. Um pedaço grande deslizou pelo caderno, rasgando a página com o desenho. Taylor congelou. Ele encarou o papel rasgado. O rasgo atravessou bem o rosto da mulher no esboço. Não, ele sussurrou. Foi um som de pura devastação. Ele se apressou em pegar o caderno, suas mãos tremendo violentamente. Não, não, não.
ele não era mais o bilionário tirano. Ele era um velho em pânico tentando salvar um pedaço de papel. Em sua pressa, ele cortou o dedo em um caco de vidro. Sangue pingou na toalha de mesa branca, florescendo como uma flor vermelha. Afaste-se, ele gritou quando Riley deu um passo à frente. Não toque, Sr. Taylor. Você está sangrando, Riley disse, ignorando o grito dele. Ela não chamou Richard. Ela não chamou o ajudante de garçom. Ela pegou um guardanapo de linho limpo e estendeu a mão para a dele. Eu disse afaste-se. Ele estalou, puxando a mão para trás como um animal ferido. Arthur, pare, Riley disse. Ela usou o primeiro nome dele. O choque disso o fez parar. Deixe-me ver sua mão, ela disse gentilmente, sua voz caindo para o tom que se usa com uma criança assustada. O esboço está bom. O rasgo é limpo. Pode ser colado. Pode ser restaurado. Mas você está sangrando na toalha de mesa. Taylor olhou para ela, seus olhos arregalados e úmidos. A máscara havia escorregado completamente. Ele a deixou pegar sua mão. Ela enrolou o guardanapo em seu dedo, aplicando pressão. Eu desenhei isso, ele murmurou, sua voz tremendo. 40 anos atrás. Eu não sou um artista. É terrível, mas é o único que tenho dela aqui. É lindo, Riley disse suavemente. Você capturou o riso dela. Essa é a parte mais difícil de desenhar. Taylor olhou para ela. Sério? Olhou para ela. Você entende de arte? Eu tenho um diploma em História da Arte, Riley disse com um sorriso triste. De que adianta para mim esperando mesas, mas eu sei um desenho de gesto quando vejo um. Você a amava muito. Taylor afundou em sua cadeira. A luta se esvaiu dele. Limpa a garganta. Ela morreu há 5 anos. Hoje é o aniversário dela. Nós viemos aqui todos os anos. Mesa 4. Ele olhou ao redor do restaurante vazio e frio. Costumava ser mais quente aqui. Ele sussurrou. As luzes eram mais suaves. A comida era mais simples. Agora é tudo espuma e ego e barulho. As coisas mudam, Riley disse. Não deveriam, Taylor disse amargamente. Não as coisas importantes. Ele olhou novamente para a página rasgada. Sou um velho tolo, não sou? Aterrorizando garçonetes porque estou sozinho. Você não é tola, Riley disse. Mas você é aterrorizante. Taylor realmente soltou uma risada curta e seca. Suponho que sim. Limpa a garganta. Ele respirou fundo e ajeitou a gravata. A máscara estava voltando ao lugar, mas estava mais fina agora. Quero sobremesa, ele anunciou, embora a aspereza tivesse sumido de seu tom. O menu tem um soufflé de chocolate Valrhona ou uma torta de limão, Riley ofereceu. Taylor balançou a cabeça. Não, eu não quero esses. Eu quero o que Catherine costumava pedir todos os anos. Mas não vejo mais no menu. O que era? Riley perguntou. Cobbler de amora, Taylor disse. Com sorvete de baunilha. Limpa a garganta. Não gelato. Não sorvete de sorbet. O coração de Riley afundou. Este era um restaurante francês de alta gastronomia. Eles não faziam cobblers. Eles não tinham amoras na estação de preparo, e chefe Jean-Luc preferiria se incendiar a servir uma sobremesa americana rústica. Sr. Taylor, Riley começou. Acho que a cozinha... Taylor olhou para ela. Os olhos cinzentos agora suplicavam. Por favor, é por ela. Riley olhou para o cronômetro, que estava em silêncio na mesa. Ela olhou para o guardanapo manchado de sangue. Ela olhou para o esboço rasgado da mulher rindo. Ela sabia que a resposta era não. Ela sabia que a cozinha não tinha os ingredientes. Ela sabia que Richard o proibiria. Me dê 20 minutos, Riley disse. Riley irrompeu na cozinha. Chefe, eu preciso de amoras, farinha, açúcar e manteiga agora. Jean-Luc levantou os olhos de esfregar a estação. Estamos fechados para pedidos e não temos amoras. Temos framboesas para o... Isso é tudo. Temos que fazer um cobbler de amora. Riley disse frenética. Um cobbler. Jean-Luc riu.
Um som cruel e ladrante. Isso é Luciel, não um posto de gasolina no Alabama. Não, chefe, por favor, Riley implorou. É para Taylor. É o aniversário de sua falecida esposa. É o que eles comiam aqui há 40 anos. Eu não me importo se é o aniversário da rainha da Inglaterra, Jean-Luc gritou. Eu não tenho amoras. Eu não posso cozinhar o que eu não tenho. Riley ficou ali derrotada. Ela podia sentir as lágrimas picando seus olhos. Ela havia chegado tão longe. Ela havia sobrevivido ao vinho, ao pato, à explosão para falhar agora na memória de sua esposa. Então ela se lembrou que o barman, Mike, havia feito um coquetel especial antes, um Seattle Storm. Ele usava um purê de amora e amoras frescas para guarnição. Riley correu para o bar. Mike estava limpando copos. Mike, a bandeja de guarnição. Você tem amoras? Mike pareceu assustado. Ah, sim, talvez meio litro. Por quê? Dê-me elas. Ela pegou o recipiente de plástico. Não era o suficiente para um cobbler completo, mas era o suficiente para um ramekin. Uma única porção. Ela correu de volta para a cozinha. Jean-Luc bloqueou seu caminho. Saia da minha estação. Chefe, saia! Riley rosnou. Jean-Luc piscou. O rato havia rugido. Eu vou fazer uma massa de biscoito, Riley disse, amarrando o avental mais apertado. Eu preciso de manteiga fria. Eu preciso de creme de leite. Você pode me demitir depois de hoje à noite, Jean-Luc. Mas agora, você vai sair do meu caminho ou você vai me ajudar. Jean-Luc a encarou. Ele olhou para o mísero recipiente de amoras em sua mão. Ele olhou para a determinação em sua mandíbula. Ele soltou um longo e dramático suspiro. Você vai queimar a manteiga, ele murmurou. Ele foi até a geladeira e pegou um bloco de manteiga francesa cara. Saia da frente. Se vamos fazer essa gororoba camponesa, vamos fazê-la corretamente. Riley sorriu. Obrigada, chefe. Eles trabalharam em conjunto. Era uma visão bizarra. O imperioso chefe francês e a garçonete nova e aterrorizada lado a lado. Riley amassou as amoras com açúcar e um espremedor de limão. Jean-Luc esfregou a manteiga na farinha com as pontas dos dedos, criando uma massa áspera e perfeita. Eles colocaram o ramekin no forno. 15 minutos. Riley andava de um lado para o outro em frente à porta do forno. Precisa de sorvete, ela percebeu. Ele disse, sem gelato. Só temos gelato, Jean-Luc disse. Gelato de baunilha. Ele saberá, Riley disse. Ele é um tubarão. Então trapaceamos, Jean-Luc disse com uma piscadela. Adicione um pouco de creme de leite ao gelato e congele novamente por 5 minutos no ultracongelador. Ele revestirá a língua como sorvete americano. Limpa a garganta. Riley olhou para o chefe. Você é um gênio. Eu sei, Jean-Luc resmungou. O cronômetro do forno apitou. Riley puxou o ramekin para fora. Estava borbulhando, suco roxo escorrendo pela crosta dourada. Cheirava a verão. Cheirava a casa. Ela o colocou em um prato de servir. E ela adicionou a colher do sorvete modificado. Ela não o polvilhou com açúcar de confeiteiro. Ela não adicionou uma folha de hortelã. Ela o manteve simples. Ela saiu para a sala de jantar. O restaurante estava vazio agora, exceto pela mesa 4. As luzes haviam sido diminuídas. A chuva ainda açoitava as janelas. Taylor estava sentado com a cabeça nas mãos. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou. Riley colocou o ramekin fumegante na frente dele. Cobbler de amora, ela sussurrou, com sorvete de baunilha. Taylor olhou para o prato. O vapor subia, carregando o cheiro de fruta cozida e manteiga. Seus olhos marejaram instantaneamente. Ele pegou sua colher. Sua mão estava tremendo novamente, mas não de raiva desta vez. Ele deu uma mordida. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por baixo de sua pálpebra e rolou pela sua bochecha, traçando as linhas profundas de seu rosto. Tem gosto de 1984, ele sussurrou. Ele comeu tudo em silêncio.
Ele raspou o ramequim até limpá-lo. Quando terminou, ele dobrou o guardanapo e o colocou sobre a mesa. Ele olhou para Riley. A dureza havia desaparecido de seu rosto. Ele apenas parecia cansado, triste e grato. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Limpa a garganta." "Eu nunca perguntei." "Riley," ela disse. "Riley," Taylor repetiu. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou um talão de cheques. "Riley, você gosta de trabalhar aqui?" "Eu..." Riley hesitou. "Eu preciso do dinheiro. Eu sou historiadora de arte. Isso é apenas sobrevivência." Taylor assentiu. Ele destampou uma caneta tinteiro. Ele escreveu algo em um cheque, arrancou-o e o colocou virado para baixo na mesa. "Este foi o melhor serviço que recebi em 20 anos, Taylor disse. "Porque foi real. Você não serviu o milionário. Você serviu o homem." Ele se levantou. Ele pegou seu caderno, cuidadoso com a página rasgada. "Boa noite, Riley." "Boa noite, Sr. Taylor." Ele saiu na chuva sozinho. Riley ficou ali por um momento, ouvindo o silêncio. Então ela pegou o cheque. Ela o virou, sua respiração presa na garganta. Ela teve que se agarrar às costas da cadeira para não cair. O cheque foi feito para Riley Jenkins. O valor era de $50.000. E na linha de memorando, escrita naquela caligrafia trêmula e elegante, estavam as palavras para a mensalidade. "Vá encontrar sua arte." Riley cobriu a boca para abafar um soluço. Era mais dinheiro do que ela já havia visto. Era liberdade. Mas enquanto ela olhava para o cheque, ela percebeu algo. A história não havia terminado, porque Arthur Taylor havia deixado outra coisa na mesa. Abaixo do cheque estava um cartão de visita, não para sua empresa imobiliária, mas para a Taylor Foundation for the Arts. E no verso, um número de telefone e uma nota. "Ligue para mim amanhã. Eu tenho uma galeria que precisa de um curador que não tenha medo de me dizer a verdade." Riley olhou pela janela para a cidade molhada pela chuva. O medo havia sumido. Ela não era mais uma garçonete. Ela era a garota que enfrentou o dragão e encontrou o coração humano batendo por baixo. O silêncio em Liel após a partida de Arthur Taylor era mais pesado que a tempestade lá fora. Era um vácuo, sugando o ar da sala. Riley estava ao lado da mesa 4, o cheque apertado na mão, seus nós dos dedos brancos. O número $50.000 parecia queimar o papel. Richard, o gerente, materializou-se das sombras perto da adega de vinhos. Ele estava observando. Ele havia limpa a garganta, visto o talão de cheques. Ele havia visto o aperto de mão. Ele se aproximou, seus sapatos clicando nitidamente no chão de madeira. Ele não olhou para o rosto de Riley. Ele olhou exclusivamente para o pedaço de papel em sua mão. "Bem," Richard disse, sua voz escorrendo com uma camaradagem falsa e oleosa. "Parece que o desafio não foi tão ruim, afinal." "Bom trabalho, Riley. Esforço de equipe." Ele estendeu a mão. "Eu vou levar isso para o cofre. Processaremos com o depósito noturno e calcularemos as porcentagens de gorjeta mais tarde." Riley puxou a mão para trás, pressionando o cheque contra o peito. "Com licença." O sorriso de Richard vacilou, substituído por um lampejo de aborrecimento. "O cheque, Riley, é uma gorjeta. De acordo com a política da casa, todas as gorjetas acima de $500 são recolhidas e distribuídas pela gerência. 10% para o bar, 15% para a cozinha, 25% para a casa, taxas administrativas." Riley olhou para ele. Ela viu a ganância em seus olhos. Era nua e feia. Ele não se importava com a cozinha ou o bar. Ele via um pagamento. "O cheque está em meu nome," Riley disse, com uma voz surpreendentemente firme. "Riley Jenkins não está feito para Liel. E a linha de memorando diz mensalidade. Isso não é uma gorjeta, Richard. É um presente." O rosto de Richard endureceu. Ele deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. "Não seja ingênua. Você estava usando um uniforme Lyell. Você estava servindo comida Liciel. Esse dinheiro pertence ao estabelecimento. Se você tentar sair daqui com isso, eu chamarei a polícia e denunciarei como roubo. Eu vou arruiná-la."
Roubo. Riley riu. Um som agudo e incrédulo. Ele me entregou. Ele é um bilionário excêntrico. Richard cuspiu. Eu poderia facilmente alegar que você o manipulou ou que ele cometeu um erro. Dê-me o cheque, Riley. Não torne isso feio. Você é temporária. Você é ninguém. Riley olhou em volta. O restaurante estava vazio de clientes, mas a equipe havia se reunido. Mike, o barman, estava secando um copo, observando. Beatrice estava abraçando uma pilha de menus. Os ajudantes de garçom estavam congelados. Mike, Richard chamou, sem desviar o olhar de Riley. Apoie-me aqui. Regras da gorjeta, certo? Você quer sua parte de 50 mil. Mike olhou para Riley. Ele olhou para o cheque. Ele se lembrou do medo na sala 1 hora atrás, quando Richard tentou se esconder. Na verdade, Richard, Mike disse, sua voz ecoando na grande sala. Eu não servi a mesa 4. Eu fiz uma bebida. Riley levou o golpe. Se esse dinheiro é dela, é dela. Richard virou-se, seu rosto ficando de um vermelho manchado. Com licença, você está demitido. Você não pode demiti-lo. Limpa a garganta. Beatrice disse, dando um passo à frente. E você não pode ter aquele cheque. Todos nós ouvimos o que Taylor disse. Ele disse que era para a mensalidade dela. Se você tocar em um tostão do dinheiro daquela garota, eu vou embora. E levarei a escala de turnos do jantar comigo. Motim? Richard riu nervosamente. Por causa de uma garçonete que está aqui há 3 semanas. Ela não é apenas uma garçonete. Uma voz profunda ressoou da cozinha. A porta dupla se abriu. Chefe Jean-Luc marchou para fora. E ainda usava seu avental manchado e segurava uma pesada concha de aço como uma massa. Ele passou por Richard e ficou ao lado de Riley. Ele era um pé mais baixo que o gerente, mas irradiava 10 vezes a ameaça. Ela é a única pessoa neste prédio que entende de comida. Jean-Luc rosnou. Ela defendeu meu pato. Ela respeitou os ingredientes. Ela fez o cobbler. Você, Richard, você teria servido a ele o sal. Você o teria deixado comer lixo apenas para pegar o dinheiro dele. Jean-Luc virou-se para Riley. O dinheiro é seu, mademoiselle. Se este abutre tentar pegá-lo, ele terá que responder a mim e eu tenho facas muito afiadas. Richard olhou para a frente unida, o barman, o garçom veterano, o chefe principal e a nova garota. Ele percebeu com um sentimento de afundamento que seu poder havia evaporado no momento em que Arthur Taylor saiu pela porta. Ele ajeitou seu paletó, tentando salvar alguma dignidade. Certo, fique com ele, mas não se incomode em voltar amanhã. Você está terminada daqui, Riley. Riley olhou para Richard. Ela olhou para o cheque em sua mão, a chave para o seu futuro. Então ela olhou para seus amigos. Eu não estava planejando isso, Riley disse. Ela desamarrou o avental. Eu desisto. Ela jogou o avental branco no chão, aos pés de Richard. E Richard, ela acrescentou, o 82 Lure está corcado. Você pode querer verificar a adega antes de tentar vendê-lo ao prefeito. Ela virou e saiu pela porta da frente para a chuva, deixando o avental e a velha vida para trás. A tempestade que havia castigado Seattle na noite anterior havia desaparecido, deixando para trás um céu de azul penetrante e limpo. A luz do sol refletia no pavimento molhado, transformando a cidade em um espelho cintilante. Mas Riley Jenkins não notou a vista. Ela estava na calçada no Distrito das Artes, apertando a alça de sua bolsa tão forte que seus dedos doíam. Dominando diante dela estava a Fundação Taylor. Era uma maravilha arquitetônica de vidro e aço, ângulos agudos e alturas intimidantes, projetada para fazer qualquer um em sua base se sentir significativamente menor. Riley ajeitou os lapelas de seu blazer de brechó. Ela havia passado 1 hora naquela manhã, tentando passar as rugas de suas melhores calças, olhando para si mesma no espelho do banheiro, repetindo o número que havia visto no cheque, $50 mil. Era real. O comprovante de depósito em seu bolso era a prova.
Mas enquanto ela olhava para o painel de intercomunicador de latão, a síndrome do impostor que a havia atormentado desde a faculdade rugiu de volta à vida. Você é uma garçonete, sussurrava. Você serve café. Você limpa mesas. Você não pertence a um castelo de vidro. Ela quase se virou. Ela quase voltou para o ponto de ônibus. Mas então ela se lembrou do olhar no rosto de Richard quando ela deixou cair o avental. Ela se lembrou do sabor do cobbler de amora. Riley respirou fundo, enchendo seus pulmões com o ar fresco da manhã e apertou a campainha. Riley. A voz saiu do alto-falante instantaneamente. Não era uma secretária ou um segurança. Era ele. Sim, Sr. Taylor. São 9 da manhã. A porta está destrancada. Suba. Ela empurrou as pesadas portas de vidro. O lobby era cavernoso, uma catedral de silêncio que cheirava a cera de chão, papel velho e dinheiro. Seus saltos clicavam ritmicamente no chão de concreto polido, o som ecoando até o teto alto. O espaço estava cheio de arte, mas era um cemitério de criatividade. Dezenas de grandes telas estavam drapeadas em lençóis brancos de poeira, parecendo fantasmas na luz da manhã. Ela encontrou a escadaria em espiral e subiu. No topo, o mezanino se abria em um escritório amplo que parecia menos um espaço de trabalho e mais um santuário. Uma parede inteira era de vidro com vista para a Space Needle. Arthur Taylor a esperava, mas o tubarão de terno, sob medida, havia sumido. Em seu lugar, estava um homem usando um suéter de cachemira azul marinho macio e óculos de leitura empoleirados na ponta do nariz. Ele parecia cansado, mas a borda irregular e aterrorizante que ele havia carregado em Luciel havia sido suavizada. Ele não ofereceu um aperto de mão. Ele simplesmente gesticulou para a sala. Você é pontual, ele observou, tirando os óculos. Eu aprecio isso. A maioria das pessoas que vêm aqui se atrasa porque estão muito ocupadas admirando a arquitetura lá embaixo. É um belo prédio, Riley disse, entrando completamente na sala. É um mausoléu, Taylor a corrigiu gentilmente. É uma unidade de armazenamento para coisas que eu não entendo. Ele caminhou até sua mesa, onde o caderno de couro da noite anterior estava fechado. Ao lado dele havia uma caneca de cerâmica de café, fumegando preta, sem pires. Você foi ao banco? Ele perguntou. Fui, Riley respondeu. O gerente da agência pensou que eu estava lavando dinheiro. Ele teve que ligar para seu escritório para verificar o cheque. Taylor riu, um som seco e rouco. Imagino que sim. As pessoas não estão acostumadas com generosidade sem compromisso. Ele se afastou da mesa e caminhou em direção a um grande cavalete no canto coberto por um pesado lençol de linho. Eu lhe disse ontem à noite que eu tenho uma galeria, Taylor disse, sua voz assumindo um tom reflexivo. Isso não era inteiramente verdade. Eu tenho um armazém, uma coleção. Minha esposa, Catherine, ela não comprava arte para investimento. Ela não comprava os nomes que aparecem na Forbes. Ela tinha um olho para o esquecido. Ele apoiou a mão na tela drapeada. Ela colecionava os artistas que eram rejeitados, os que eram zombados pelos críticos, os que eram considerados muito bagunçados, muito barulhentos, muito emocionais. Com um movimento fluido repentino, ele puxou o lençol. Riley deu um passo à frente, sua respiração presa na garganta. A pintura era caótica. Era uma cena de rua feita em pinceladas grossas e violentas de tinta a óleo. À primeira vista, parecia uma confusão de manchas cinzentas e neon. Mas quando Riley apertou os olhos, aproximando-se, o caos se resolveu. As manchas se tornaram ruas molhadas pela chuva. Os borrões neon se tornaram semáforos refletindo em poças. E no centro, formadas pelo espaço negativo da escuridão, estavam duas figuras de mãos dadas. Era uma obra-prima de perspectiva. Os críticos chamaram isso de lixo amador em 1990, Taylor disse suavemente. Eles disseram que o artista não entendia a forma. Catherine o comprou por $500 porque ela disse que parecia com o cheiro de um dia chuvoso.
Na semana passada, um avaliador me disse que vale 2 milhões. Ele se virou para olhar para Riley, seus olhos cinzentos perscrutando seu rosto. Eu tenho 4.000 peças como esta em estoque e não faço ideia do que fazer com elas. Riley desviou os olhos da tela. Mas você tem uma fundação, você tem funcionários. Eu tenho empregados, Taylor corrigiu, sua voz endurecendo ligeiramente. Eu passei por 5 curadores só no ano passado. Você sabe por que os demiti? Porque eles não eram qualificados? Riley adivinhou. Não. Seus currículos eram impecáveis. Harvard, Yale, a Sorbonne. Eu os demiti porque eles eram mentirosos. Taylor começou a andar de um lado para o outro, sua agitação retornando, embora fosse direcionada à memória, não a ela. Eles me diziam o que achavam que eu queria ouvir. Se eu olhava para uma pintura e franzia a testa, eles diziam que era lixo. Se eu sorria, eles diziam que era gênio. Eram bajuladores. Eram aterrorizados pelo bilionário. Então, eles me serviam mentiras em uma bandeja de prata. Eles tentavam me vender tendências e valor de mercado. Eles tratavam a coleção de Catherine como uma carteira de ações. Ele parou de andar e ficou diretamente na frente de Riley. Riley, você me disse que a água era anti-higiênica quando eu a ordenei a usar seus dedos. Você me disse que o pato estava perfeito quando eu tentei te manipular para que o levasse de volta. Você arriscou seu emprego, seu aluguel e sua reputação para proteger a integridade de um prato e a memória de uma mulher que você nunca conheceu. Ele estendeu a mão com a palma para cima. Eu não preciso de outro especialista. Posso comprar especialistas às dezenas. Eu preciso de um contador de verdades. Eu preciso de alguém que não tenha medo de mim. Eu preciso de alguém que lute por esta arte da mesma forma que você lutou pela mesa 4. Riley olhou para a mão dele, depois de volta para a pintura. Seu coração batia contra suas costelas, uma mistura de euforia e terror. Sr. Taylor, eu tenho um bacharelado em História da Arte. Eu nunca dirigi uma galeria. Eu não sei a primeira coisa sobre logística ou seguro ou... Você pode aprender logística, Taylor interrompeu firmemente. Você pode contratar contadores para o seguro. O que você tem, integridade, não pode ser ensinado. Ele voltou para sua mesa e pegou uma pasta. A posição é diretor da coleção Catherine Taylor. O salário inicial é de $80.000 por ano com benefícios completos e um orçamento discricionário para aquisições. Seu trabalho é simples. Vá para o porão. Encontre a arte que faz você sentir algo e coloque-a nessas paredes. Diga-lhe a verdade. $80.000. Era um número que não fazia sentido. Era estabilidade. Era um futuro onde ela não precisaria contar moedas no supermercado. E Taylor acrescentou, um pequeno sorriso genuíno tocando os cantos de seus olhos. Você nunca mais terá que servir café. Riley sentiu lágrimas picarem os cantos dos olhos. Ela as piscou para longe, endireitando-se. Ela não era mais a garota do avental. Eu aceito, Riley disse, sua voz firme e clara. Mas eu tenho uma condição. Taylor ergueu uma sobrancelha intrigado. Você já está negociando. Bom, qual é? Riley apontou para o caderno de couro em sua mesa. O esboço, o de Catherine. Nós, limpa a garganta, o emolduramos. Nós o colocamos no lobby, bem na entrada. Taylor olhou para o caderno. Ele traçou a capa de couro com o polegar. Não é uma obra-prima, Riley. É um desenho trêmulo de um velho sentimental. Os críticos vão rir dele. Deixe-os rir, Riley disse. É honesto. É a razão pela qual esta coleção existe. É o coração do prédio. Taylor olhou para ela por um longo momento. Então ele assentiu. Feito. 6 meses depois, a gala de abertura da Galeria Taylor foi o evento da temporada. O tema da exposição era simples, impresso em letras pretas e ousadas nos convites, sem pedir desculpas. O mausoléu havia ganhado vida. Os lençóis de poeira haviam sumido. As paredes estavam vibrantes com cores,
exibindo obras que haviam ficado escondidas na escuridão por décadas. O ar zumbia com o burburinho da elite da cidade, políticos, investidores, artistas e críticos, todos bebendo champanhe e maravilhados com a coleção. Riley estava perto do fundo da sala. Ela usava um vestido preto simples e elegante que lhe caía perfeitamente, o cabelo preso para trás. Ela observava a multidão, não com medo, mas com o olhar calmo de uma curadora. Arthur Taylor se aproximou dela, abrindo caminho pela multidão. Ele parecia mais jovem do que em anos, energizado pelo barulho e pela vida na sala. Ele segurava 2 taças de champanhe vintage. À mesa 4, ele disse, entregando-lhe um copo. Ao cobbler, Riley respondeu com um sorriso, batendo seu copo contra o dele. As avaliações já estão chegando online, Taylor observou, olhando ao redor da sala. Estão chamando a curadoria de ousada e reveladora. Você estava certa sobre o esboço no lobby. As pessoas estão parando lá primeiro. Algumas estão chorando. Limpa a garganta. É uma boa história, Riley disse. As pessoas adoram uma história verdadeira. Enquanto ela tomava um gole de champanhe, seu olhar desviou-se para a entrada. Havia uma comoção na corda de veludo. Ali estava Richard, tentando convencer a segurança a deixá-lo passar. O gerente de Lear parecia menor do que ela se lembrava. Seu terno parecia barato sob as luzes da galeria, seu cabelo rareando. Ele esticava o pescoço, desesperado para ser visto, desesperado para fazer parte do círculo íntimo. Ele olhou pela sala e seus olhos se encontraram com os de Riley. Por um momento, o tempo parou. A mandíbula de Richard relaxou. Ele viu a garçonete que tentou intimidar, a garota que ele demitiu. Mas ela não estava servindo bebidas. Ela estava ao lado do bilionário segurando uma taça de cristal, a senhora da casa. Ele a olhou com uma mistura de inveja e arrependimento tão potentes que era quase palpável. Ele deu meio passo à frente, talvez para acenar, talvez para tentar reivindicar algum crédito por seu sucesso. Riley não franziu a testa. Ela não o encarou com raiva. Ela não lhe deu a satisfação da raiva. Ela simplesmente sustentou o olhar dele por um segundo, ergueu a taça em um brinde educado e silencioso, um adeus final à vida que havia deixado para trás, e então virou as costas para ele. Está tudo bem? Taylor perguntou, notando a interação. Riley olhou para a pintura da rua molhada pela chuva, depois de volta para seu amigo. Sim, Riley disse, sua voz cheia de calor. Tudo está perfeito. Ela me havia enfrentado o dragão. Ela havia lá atravessado o fogo e havia saído do outro lado, não apenas com o ouro, mas com sua alma intacta. E isso, ela percebeu, era a única obra-prima que realmente importava. E essa é a história de Riley e o bilionário. É um lembrete de que o verdadeiro valor não é encontrado em uma conta bancária ou em um terno elegante. É encontrado na integridade. Riley poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Ela poderia ter mentido sobre o pato. Ela poderia ter fugido da mesa. Ela poderia ter deixado o gerente roubar seu momento. Mas ela não o fez. Ela percebeu que mesmo quando você está servindo a pessoa mais poderosa na sala, sua dignidade é a única coisa que eles não podem comprar, a menos que você a venda. O que você teria feito? Você teria comido o pato? Você teria enfrentado Richard? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se esta história te emocionou, por favor, clique no botão curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história sobre os azarões que lutam e vencem. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.